Como é bom estar na Tua presença, Senhor Deus. Como é bom poder estar diante de Ti. Muito obrigado, Senhor Deus. Que a glória do Senhor, oh Pai, tome esse lugar. Que a glória do Senhor transborde em nossas vidas. Que a glória do Senhor transforme o nosso viver. Que a glória do Senhor transforme, Senhor Deus, a casa de cada um que está nos ouvindo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Sim, Tu és um Deus maravilhoso. Amém? Nós estamos no meio do sobrenatural de Deus, aniversário da igreja. Como é bom poder estar fazendo aniversário nessa igreja, amém? Eu posso lembrar daquele tempo lá no porão, quando eu ia visitar a igreja no porão. E quando nós estamos aqui, eu vejo aquela salinha do porão, quando a igreja começou, depois de lá embaixo, depois eu vejo o transformar. E quando eu vejo essas fotos todas aí, eu ainda tinha até cabelo preto. Acho que eu vou voltar a ter cabelo preto. Abra a palavra de Deus lá em Atos 3. Deus tem uma palavra para você, de 4 a 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Até aí. Sobrenatural é viver em fé. Nesse mês de aniversário, no mês de sobrenatural, nesse dia de aniversário, eu quero dizer para você que o sobrenatural é viver em fé. Você pode se assentar. Eu quero pensar nessa palavra como sobrenatural é viver em fé. Por quê? Porque você vai viver o sobrenatural quando você acredita que existe um Deus vivo que tem olhado para você e transformado a tua vida. O sobrenatural é viver em fé porque Deus te chamou, te escolheu para ser filho dele, do Deus Todo-Poderoso. E você vai viver em fé e vai experimentar o sobrenatural de Deus. E nesse mês de aniversário, eu posso lembrar a caminhada da igreja, a caminhada que nós tivemos. E quando eu olho a caminhada da igreja, quando nós chegamos aqui nesse quintal, nesse terreno maravilhoso, que só tinha mosquito e mato, e nós éramos tantos homens de fé, e tão pouco em número, mas um Deus sobrenatural fez-nos chegar até aqui, 21 anos, na presença do Deus Todo-Poderoso, sendo sustentado por Ele e transformado dia após dia por esse Deus maravilhoso. Se eu fosse você nessa hora, aplaudia esse Deus, que é Deus de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia! E quando eu olho para essa palavra, quando João diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, eu começo a pensar num Deus maravilhoso que faz grandes coisas. Eu começo a olhar para a palavra de Deus e pensar no aniversário da igreja. Eu começo a olhar para essa igreja e começo a pensar no sobrenatural que Deus tem feito através de nós e em nós nessa igreja. Deus tem nos transformado dia após dia, e eu tenho certeza que você tem testemunho da graça de Deus, da glória de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, porque esse Deus é vivo e faz maravilha. Eu olho para esse Deus e começo a ver como esse Deus é poderoso, para lembrar só para você que esse Deus é poderoso. Esse Deus é poderoso.
muito poderoso. Ele é grandioso. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus. E vamos olhar lá em Atos 5, versos 3 a 5. Olha o poder de Deus. Então, disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse o Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Sabe o que é isso? Um Deus que não aceita, não negocia e não quer mentira. Não quer que você queira aparecer diante dele ou aparecer diante da congregação. É um Deus que é poderoso para fazer grandes coisas. Aqui, Ananias e Safira, eles combinaram mentir e dizer que estavam fazendo grandes coisas. E o próprio Deus os matou na mesma hora. Um Deus que é poderoso para tirar a vida quando você está fazendo algo para enganar o povo. Quando você está mentindo ao povo, esse Deus, ele pode acabar com a vida. Em 1 Crônicas 13, 9 e 10, é a passagem de Uzá, quando Deus acaba com a vida de Uzá. Uzá estava ajudando a transportar a arca de Deus, que estava na casa de Obed-edom. Aí diz assim, quando chegaram à eira de Quedum, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Próximo, então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Sabe por quê? Porque tinha um jeito de carregar a arca. E naquele momento eles estavam carregando a arca de uma forma diferenciada, daquela que o Deus Todo-Poderoso já havia descrito para fazer. E às vezes nós estamos fazendo coisas erradas, sabendo que estão erradas, porque o nosso Deus já nos ensinou a fazer o que é correto. Mas esse Deus que é justiça, que mata, ele também dá vida. Ele também socorre. Porque Daniel, no capítulo 3, você nem precisa abrir, foi a pregação de manhã, a pastora Eliane pregou muito bem, dizendo: o rei Nabucodonosor fez imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Aí todos deveriam adorá-los. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. E eles foram condenados a estar na fornalha acesa. E a palavra e a mensagem da manhã diz o seguinte: que a fornalha não veio para te matar. Mas eu quero dizer o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego, eles acreditavam num Deus que é vivo. Eles tinham fé nesse Deus poderoso. Entraram na fornalha sim para morrer. Entraram na fornalha sim para ser queimado. Mas o propósito do Senhor era dar vida e mostrar que existe um Deus que é misericordioso e faz a diferença para aqueles que nele creem. Então, eles entraram na fornalha e saíram sem nem cheiro de fumaça. E sabe o que o rei fez? Um novo decreto: que existe um Deus que pode livrar na terra de Israel. Deus pode livrar você. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa aprender que existe um Deus que, além de justo, também é misericordioso. E nos nossos tempos, depois que Jesus veio e rasgou o véu, ele morreu por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aí eu volto lá para o texto que nós abrimos, que quando Pedro olha para aquele coxo que estava sentado naquela porta ali, ele fala assim, que ele pede esmola. Pedro fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou.
E aí eu percebo uma chave que você precisa pegar para a sua vida. Eu começo a perceber que Pedro entendeu quem ele era. Pedro entendeu quem ele era diante dessa comunidade, quem ele era diante da igreja, quem ele era diante de uma necessidade. E nós precisamos entender quem nós somos diante de uma necessidade. Por quê? Porque no passado, Pedro, os discípulos cambalearam. No passado, os discípulos Jesus fala assim para eles, olha só. No passado, Lucas 19, Lucas 10, 19 e 20. E Deus falou para ele assim: eis que vos dou autoridade para pisar de serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Deus quer que você se alegre, porque o Espírito de Deus está contigo, que você conheceu um Deus que é poderoso. Mas talvez você possa estar igual os discípulos quando estavam num barco tremendo e o barco balançando e Jesus vem andando sobre o mar. Talvez você não consiga conhecer esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. Porque quando eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles se tremeram pensando que era um fantasma. E gritando, temeram, e Jesus diz: calma, não temas, sou eu. E aí é o momento que Pedro anda sobre as águas, porque ele diz: se és tu mesmo, mestre, manda eu ter contigo sobre as águas. Talvez você não esteja conhecendo esse Deus todo-poderoso. Talvez você, em momentos da sua dificuldade, você não esteja reconhecendo que o Deus todo-poderoso está pertinho de você e indo ao seu encontro. Talvez você, no meio da caminhada, possa estar esquecendo que existe um Deus que se preocupa com você. Mas nesse dia do aniversário, Deus está aqui para dizer para você que Ele está aqui para te dar vida e vida em abundância. Ele está aqui para fazer a diferença na tua vida. E aí eu olho de novo para o texto quando Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, tudo que eu tenho, eu te dou. Eu tenho vida com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, e isso eu te dou. Levanta e anda. Existem muitos coxos pelas ruas, existem muitas pessoas precisando da tua coragem de dizer: levanta e anda. Muitos estão precisando da tua coragem de dizer: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso tem nos chamado, tem nos convocado para fazer a diferença nessa terra. E aí eu olho de novo para o texto e vejo três figuras dentro desse texto que você precisa entender. A primeira figura é a do coxo, a segunda é de Pedro, e a terceira é do povo que está olhando, do povo que ia entrar no templo. Eu quero dizer para você: quantos de vocês querem viver o sobrenatural? Quantos de vocês querem viver o sobrenatural de Deus? Quantos de nós queremos viver o sobrenatural de Deus? Mas eu tenho uma notícia para você: o Deus que criou os céus e a terra te chamou para você gerar o sobrenatural. Deus convocou você para você fazer a diferença, para você levantar o coxo, para você sustentar a viúva, para você dar vista ao cego, para você
levantar o morto para você fazer a diferença, porque você é filho do Deus Todo-Poderoso e o Espírito de Deus habita dentro de ti, e você precisa entender que você não quer mais ser aquele que recebe o milagre. Você não quer viver o sobrenatural, o milagre de Deus. Mas nós precisamos entender que enquanto o coxo ficou anos e anos precisando de um milagre, enquanto as pessoas passavam e não curavam, alimentavam-o com esmola, passou um homem de Deus, que tinha o Espírito de Deus, e transformou toda a vida daquele homem num só ato. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Deus está te chamando para você dar o que você tem, porque Ele tem derramado em nossas vidas poder e glória, porque Ele tem escolhido viver dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus está vivendo em nós, para que eu e você pudéssemos transformar esse mundo no nosso caminhar, quando encontrarmos o coxo, quando nos encontrarmos o escripe, quando nos encontrarmos o cego, nós podemos fazer a diferença. Importa que nós cremos nesse Deus maravilhoso, importa que eu e você tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, sim, claro. Nós zelamos pelo nosso nome escrito no livro da vida. Nós entendemos que esse é o maior feito nosso, ou melhor, o maior feito que Deus pode fazer por nós, nos escolher como seu filho e nós representante de Deus nessa terra. Mas Deus deseja que cada um de nós representamos Ele com a graça, com o amor e com a unção que Ele tem derramado em cada um de nós. Você consegue entender o chamado de Deus para a tua vida, para a vida de cada um de nós? Porque quando os discípulos foram enviados de 2 em 2, Jesus ainda estava aqui. Quando eles voltaram maravilhados, porque tudo acontecia, porque até os espíritos do mundo submetiam a Ele, Jesus repreendeu eles, porque ele estava ali. Eles precisavam entender que o melhor era que eles estavam livres. É um recado para mim e para você. Não se preocupe com o poder de Deus através de ti, mas com a tua vida de santidade diante de Deus. Não, você não entendeu. Não se preocupe com o poder de Deus manifestando na tua vida, mas se preocupe com a santidade tua com Deus. O teu caminhar diante de Deus, o teu olhar, você e Deus, a tua comunhão diante de Deus, a tua devocional diante do Senhor, o ouvir a voz de Deus e falar com Ele. Isso é importante, mas Deus quer que você tenha essa referência, essa amizade com Ele, essa comunhão com Ele, para que aqueles que estão lá fora, morrendo, que estão lá fora, secos, que estão lá fora, depressivos, perdidos, possam encontrar o amor de Deus através da tua vida. E com o amor de Deus em você, você vai olhar para Ele e vai dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. A glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus está sobre a nossa vida. Deus escolheu a mim e a você para habitar. E Ele fala que nós somos canal do seu fluir. Vasos de Deus. Vasos como vasos sanguíneos que jorra, que passa o sangue de Deus, que passa o fluir de Deus. Eu e você fomos chamados para jorrar o amor de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus nessa terra seca. E eu te convido a entender o chamado de Deus. Eu te convido a entender que Deus deseja que nós possamos derramar esse amor diante de Deus.
E Deus se chateia quando nós não estamos compreendendo isso. Porque os discípulos também erraram. Viam Jesus fazendo um monte de coisa, um monte de milagres. Andava com Jesus e via Jesus fazendo um monte de coisas. Mas quando o menino precisou de ser tratado por eles, eles não conseguiram tratar. Olha o que Jesus falou para eles lá em Mateus 17:17. Jesus exclamou para eles assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino. Mas Jesus já foi e já enviou o Espírito Santo de Deus que está em nós. E os meninos precisam ser libertos, porque nós não somos uma geração incrédula, mas nós somos sim uma geração de poder e amor desse Deus Todo-Poderoso. Vamos manifestar o amor e o poder de Deus nessa terra maravilhosa que precisa do amor de Deus. Eu quero que você fique em pé. Eu quero orar com você. Porque você não é aquele que vai viver o milagre do Senhor, nem aqueles que vão olhar para o milagre de Deus. Mas você vai ser aquele que vai promover o sobrenatural por onde quer que você está andando. Aonde quer que você vai andar, o sobrenatural de Deus vai ser manifesto através da tua vida, porque você entendeu que você não é menos do que filho do Deus vivo. E esse Deus vivo deseja que nós o representamos de maneira maravilhosa. Amém? Ele vai olhar para você e vai poder contar contigo. Nós vamos ter experiências maravilhosas com o Senhor, porque o Senhor vai te despertar para você ir ali e acolá, fazer a obra dele. Deus vai te acordar, te despertar e vai te conduzir a uma casa, onde você vai bater a palma naquela casa. Aquela casa está precisando do encontro com o Senhor, e você vai levar Deus àquele lugar, vai levar cura e provisão, vai levar a presença de Deus naquele lugar, porque o Deus que criou os céus e a terra escolheu habitar em mim e em você. E esse mundo precisa ser regado pelo amor de Deus, e nós somos fonte de Deus nessa terra, luz do Senhor nesse mundo.